Salve galera, eu sou o Conde. As histórias te remetem à criação do Dia Internacional da Mulher, Alimento Imaginário, que o dia foi criado a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York no ano de 1911. Para quem não conhece a história, foi quando 130 operárias morreram em um incêndio, ou seja, carbonizada. Sem dúvida, o ocorrido no dia 25 de março marcou as lutas da trajetória do movimento feminista, que ocorreu muito ao longo do século XX, nos anos 20, por toda a Europa e Estados Unidos. Mas os eventos que levaram à criação desta data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos, como falei no início do vídeo. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, comuns nas fábricas durante o período. Segue algumas fotos para a reflexão de vocês. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908, nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro. Com um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909 em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. O que me deixa muito orgulhoso dos americanos é que eles se juntam em prol de um bem comum. Aqui no Brasil, os caminhoneiros pararam em prol de um bem comum e muitas pessoas foram para os postos colocar gasolina por R$10, chegou até a assassinar gerentes de posto porque não abasteceram seu carro. Então, aqui no Brasil, existe o problema que existe não é só político, parte de cada um de nós. Que muitas pessoas não tomam certas atitudes ou atitudes momentâneas que lhe cabem e depois ficam procurando um bode expiatório no governo para culpar. A culpa é do político, mas quem põe o político lá dentro para exercer a função somos nós. Então, até o Brasil entender que os políticos são nossos funcionários e não nós deles, o Brasil vai continuar nessa briga por séculos e séculos. Continuando, em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração do direito das mulheres foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e, assim, obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra, que foi do ano de 1914 a 1918, eclodiram protestos em todo o mundo. Mas foi em 8 de março de 1917 que no calendário juliano adotado pela Rússia desde então, era o dia 23 de fevereiro, a data era diferente. Aproximadamente 90.000 operárias foram às ruas protestarem contra César Nicolau II, as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na Primeira Guerra Mundial. Esse protesto ficou mundialmente e historicamente conhecido como Pão e Paz.
que a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas no ano de 1921. Somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 1960, o movimento feminista ganhou corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher e, em 1977, o 8 de março, foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. O dia 8 de março é um momento que deve ser visto como uma mobilização mundial para a reflexão de conquistas e direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres hoje em dia, e isso é fato, impedindo que retrocessos ameacem o que até então foi conquistado pelas mulheres durante toda a sua história. Nisso, vale a pena lembrar que no mundo inteiro, mas há países que infelizmente as leis são muito brandas para algumas coisas e severas para outras. Há países com leis muito ultrapassadas e que precisam ser revogadas, repensadas e refeitas para um mundo mais justo, principalmente para as mulheres, que teve países que elas tiveram o direito de poder dirigir praticamente ontem. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo. E em 1985, com o aparecimento da primeira Delegacia Especializada da Mulher. Bom, galera, é mais um vídeo aqui do canal, espero que todos tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, ser inscrito aqui do canal e compartilhe o vídeo com a galera que ainda não conhece o canal e que gostaria de ver este fantástico vídeo. Então, até a próxima, abraço do amigo Conde Ramos.